Estou abrindo aqui. Então, a última aula foi... Tá aqui. Não. Tá aqui. Aula 5, se eu não estou enganado. Não foi essa aqui. Tá aqui. Foi essa aulazinha aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com você. Espera aí. Então, olha só. Cadê? Pronto. Então, foi isso aqui que a gente tinha proposto. Eu inicialmente comentei sobre... A gente estava falando sobre algumas metodologias, né, que a gente pode utilizar no processo desse ensino. A gente falou sobre experimento, aí eu coloquei aqui, né, só para o tópico, né, do que a gente falou, do que a gente abordou durante a aula e o PowerPoint, né. Aqui também a gente falou uma parte histórica. Então, por exemplo, aqui no experimento foi mencionado que você pode ter experimento, tanto aquele experimento normal, como a gente está habituado a fazer, sei lá, de pegar um objeto e mostrar um experimento de física, e eu sugeri que o estudante faça esse experimento, não você, professor. Um outro tipo de experimento é o experimento usando o simulador FET, que é aquele que a gente está trabalhando lá na disciplina de práticas pedagógicas, né? Então, é uma forma de a gente trabalhar também a ideia de experimento. Às vezes, a gente não tem o material para fazer o experimento na hora lá na sala. Mas aí, se você tiver como apresentar esse experimento, através de um simulador ou de uma animação, perfeito, dá para fazer também. E também o experimento mental, né, que a gente utilizou aqui, o exemplo do Einstein, né, que trabalhava muito essa questão de experimentos por meio de apelar à imaginação, né? Aqui você tem uma parte histórica que a gente trabalhou e que a gente mencionou, que é uma forma de nos auxiliar no processo de ensino, no nosso processo de didática, né? Porque aí você consegue, por exemplo, trabalhar o que é a ideia de movimento, só que contextualizada a parte histórica do movimento. Quem eram os caras que estudavam a respeito disso? Qual era o contexto que eles estavam inseridos? Por que a gente fala de pressão? A pressão é 10 Pascal e a gente não menciona o Blaise Pascal. Por que a gente vai falar sobre eletrostática, né? Coulomb, e não fala do Augustine Coulomb? Então, é a gente trazer o contexto histórico para as nossas aulas. E a proposta era essa aqui, ó. Era vocês prepararem um tipo de aula, em que nessa aula ia conter um resumo escrito, tanto daquilo que vocês iam falar, quanto daquilo que vocês iam apresentar. No caso, vocês iriam apresentar um experimento, pode ser tanto experimento normal, quanto experimento mental, ou quanto experimento através de um simulador. E, usando o mesmo tema desse experimento, você ia apresentar um contexto histórico dessa. Por exemplo, mas professor, eu posso aproveitar o vídeo que eu já fiz lá do FET? Pode. Mas aqui também está proposto que você trabalhe a parte, uma parte histórica desse mesmo conteúdo. Então, por exemplo, se você escolhe Lei da Gravitação Universal de Newton, você mostra um experimento demonstrando a lei da gravitação universal, aí você parte para o contexto histórico apresentando como é que se deu historicamente o processo até a construção dessa lei da gravitação universal, entendeu? Então, era isso que, no caso, é isso O que é para trazer. professor, no Diga. caso, assim, a gente pode preparar um slide, aí no meio desse slide um experimento, aí a parte histórica, no caso de quem a gente for falar, e a gente explicando, ou a gente tem que mostrar nosso rosto. Não necessariamente precisa mostrar o rosto, Ah, porque, por exemplo, se você escolher um experimento no simulador, você pode fazer a gravação de tela do simulador, você não precisa demonstrar ali na frente de todo mundo. Ou então, se você for fazer um experimento presencial mesmo, ao vivo, você pega pega os itens e mostra, você pode mostrar só a sua mão montando o experimento, não necessariamente seu rosto aparecendo, se você não quiser.
para essa proposta Entendi. aqui, eu só quero que vocês mostrem um experimento e o contexto histórico daquele conteúdo que vocês estão demonstrando o experimento. Só isso, tá bom? Então, como não deu para fazer aí, né? Então a gente pode deixar para a próxima aula, mas eu quero que vocês me entreguem, tá bom? Porque é interessante que vocês... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso, na realidade, é como se fosse exercícios. Quanto mais você exercitar, assim como a gente vai para academia e exercita um músculo, quanto mais a gente exercita aquele músculo, mais ele cresce. Então, quanto mais você prepara uma aula, que é a proposta aqui, né? Usando experimentos, quando você precisar montar uma aula lá na frente, vai ser automático, você já vai pensar em experimentos. Porque você está fazendo isso no decorrer, não apenas dessa disciplina, também naquela outra disciplina que nós estamos dando, e vira e mexe em outras disciplinas que vocês vierem a cursar, vocês estão pensando em utilizar experimentos nas aulas de vocês. Da mesma forma, a parte histórica. Se vocês, desde já, estão sendo incentivados a pensar qual é a história daquele conteúdo, qual o contexto histórico daquele tema físico que vocês estão discutindo, automaticamente, quando vocês estiverem planejando uma aula, mesmo daqui a 5 anos, por exemplo, vocês vão lembrar, não, peraí, eu sei que eu tenho que perceber qual a parte histórica aqui, porque eu sei que o aluno ele é cativado, assim como eu, lá atrás, fui cativado a fazer uma graduação de física, por causa de várias curiosidades na história da ciência, eu não posso me eximir da responsabilidade de fornecer várias coisas históricas relacionadas àquele conteúdo de física que eu estou trabalhando com os alunos. Então, eu quero que vocês encarem isso como um exercício, tá? Claro, eu estou avaliando o processo, cada atividade, vai ter uma atividade, vai ter culminâncias, tá? Avaliações de culminâncias do nosso, no decorrer de cada disciplina tem uma culminância, mas eu quero que vocês, mais do que encarem como apenas uma nota, né, que eu estou dando, caso quem entregou, quem não entregou, eu quero que vocês encarem como um exercício, como um exercício muscular, mas no caso, dentro da nossa área de física aí, tá? Então, bora deixa eu abrir aqui a minha lousa. Então, a gente tem trabalhado aí metodologias. Hoje eu quero rapidamente só citar 2 metodologias aqui. A gente já trabalhou abordagem temática, nós já trabalhamos os 3 momentos pedagógicos, né, do Demetrio Elizoikov e do Angotti. E hoje a gente vai trabalhar com uma abordagem, né? Vai começar a trabalhar com um tipo de abordagem. Que abordagem é essa? Não sei se vocês já ouviram falar. CTS, já ouviram falar desse tipo de abordagem no ensino? No caso, no ensino de si. Eu ainda nunca tinha ouvido falar, não. E você, Rubens, já tinha ouvido Eu falar também não. desse? Não? Tá, então beleza. Não sei nem qual o significado dessa sigla aí. Então, vou mostrar aqui. Deixa eu ver se a imagem consegue ser transparecida aqui. Eu acho que vai conseguir. Só um instante. Está carregando aqui. Então... É que está carregando. Pronto. Então, tá aqui, ó. Se a gente pudesse... resumir, é claro que isso aqui é muito vasto, a gente tem TCCs, dissertações, várias coisas baseadas nisso aqui, tá? Mas eu estou resumindo para vocês, para não ficar muito longo, né? Só para a gente ter noção e discutir em cima. Então, a ideia do CTS, ela parte desses 3 aspectos: ciência, tecnologia e sociedade. Como é que surge isso aí na história, né? No caso do ensino? O CTS ele surgiu como se fosse uma forma de relacionar a ciência com tecnologia com sociedade. Desde daquela bomba, porque antigamente tinha, não sei se vocês já ouviram falar daquela ideia do cientificismo, né?
que se acreditava que através da ciência a gente consegue desenvolver tudo e a gente não precisa, a gente pode confiar cegamente, digamos assim, na ciência, né? Por muito tempo, as sociedades elas eram baseadas nos aspectos de mito, depois na questão religiosa, né? E aí meio que foi sendo substituído. Então as pessoas começaram a acreditar tanto na ciência a ponto de não pensar em eventuais problemas que esse excesso de confiança poderia acontecer. Aí você teve ali aquele problema da bomba atômica, né? Um monte de guerra acontecendo, e aí você teve uma desconfiança da ciência. Não da ciência em si, né? Mas de quem estava desenvolvendo a ciência. E a partir daquele momento, começou a ter uma visão um pouco mais crítica a respeito da ciência. E com essa visão mais crítica, foi se percebendo que era necessário não apenas se atentar ao que é a ciência, mas também se atentar a quais são as consequências dela na sociedade. Por exemplo, tem um livro que é que é uma mulher chamada Rachel Carson, que ela fez um dos primeiros trabalhos ambientais assim muito, muito fortes, e que ela criticava, eu não me lembro agora, mas o nome é Primavera Silenciosa, que ela criticava uma questão ambiental de inseticidas que era utilizado numa região, ou seja, ela estava discutindo um aspecto científico e qual era a consequência desse elemento científico na sociedade, mais especificamente nas questões ambientais. Então, a partir daí, do pós-guerra, né, você tem vários pensadores que vão discutir qual é a influência da ciência na sociedade. E não apenas isso, mas qual é a influência da sociedade na ciência. E também, da mesma forma, qual é a influência da ciência na tecnologia. Porque hoje, se você tem um smartphone, se você tem um notebook, se você tem toda uma produção tecnológica, é porque a ciência ela se desenvolveu. Mas, da mesma forma, o desenvolvimento tecnológico possibilitou muito o avanço da ciência. Então, na verdade, esses três aqui, eles estão intricados entre si. E aí o desenvolvimento da tecnologia produz ciência que produz uma mudança na sociedade, porque a tecnologia também vai influenciar como a sociedade se dá, mas também a sociedade vai demandar novas tecnologias que vão ser possíveis por causa de novos desenvolvimentos científicos. Daí você vê que é uma cadeia, né, de várias coisas se movimentando, e você tem uma relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Até então não tem nada de ensino, mas isso aí foi se desdobrando nos Estados Unidos, foi se desdobrando na Europa, é claro que de vertentes diferentes, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, esse CTS ele entrou no ensino. Mas qual era o foco do CTS no ensino? É formar cientistas, mas formar cientistas que tivessem uma visão tecnológica, que tivessem uma visão social, dos aspectos sociais relacionados a esse desenvolvimento, tanto científico quanto tecnológico. E na Europa, como foi mais ou menos na Europa? Na Europa você teve, novamente, essa tríade, mas você teve uma coisa mais voltada para a parte social. E aí, a partir do social, você discutia qual era a influência disso na ciência, qual era a influência da ciência na parte social, qual era a influência, como a sociedade estava mudando de acordo com a tecnologia, que por sua vez foi influenciada pela ciência, e por aí vai. Então você tem essas discussões entrando nos Estados Unidos e na Europa. E com o Brasil não foi diferente. Entrou em várias áreas, entrou na política, entrou nas gestões, entrou na economia, e entrou na educação também. Então, na educação, no âmbito do ensino de ciências, no ensino, você tem o ensino de ciências, você tem essa vertente aí, de você trabalhar o conteúdo científico, no nosso caso, a física, não desvinculada da tecnologia, não desvinculada da sociedade. De maneira resumida, toda vez que você vai planejar uma aula, que você vai trabalhar um conteúdo científico,
você vai ter que se perguntar o que tem de tecnologia que emerge desse assunto? Como a tecnologia proporcionou esse assunto? Como esse conhecimento científico influencia a sociedade? Como a sociedade histórica da época conseguiu possibilitar a existência desse desenvolvimento científico? Então, em todo o conhecimento que você vai abordar de ciência, é você se perguntar, beleza, o que tem dessas outras áreas aí? Gleidson, seja bem-vindo. Entenderam, pessoal? Basicamente, isso seria uma abordagem CTS no ensino da física, por exemplo. É uma tríade, é uma forma de você relacionar os conhecimentos da física, os conhecimentos científicos, com as partes tecnológicas envolvidas com as partes sociais. É você se perguntar. Beleza, por exemplo, você se perguntar em relação a movimento, velocidade, o que tem de tecnologia relacionada à velocidade? Então, é você trabalhar, por exemplo, uma aula de cinemática que tenha a discussão do GPS, por exemplo, que é uma tecnologia. A discussão dos satélites, que são tecnologias voltadas para o estudo da cinemática, né? E da mesma forma, como é que a sociedade hoje ela está influenciada por esse conhecimento que foi desenvolvido através da cinemática. Ou, um outro exemplo, é você pegar a ideia do conhecimento de temperatura e calor na termodinâmica e se perguntar o que tem de tecnologia nisso. Hoje você tem medidor de temperatura, hoje você tem termômetro, né, para medir essa temperatura, hoje você tem termostato, hoje você tem vários aparelhos tecnológicos importantes para medir a temperatura. Da mesma forma, a sociedade ela tem mudado no decorrer dos anos, né? Você tem, antigamente, máquinas a vapor, que era muito utilizado na discussão da termodinâmica. Hoje em dia você tem outras coisas relacionadas a esses conceitos mais atuais. De que forma, né? A forma como a sociedade ela trabalha hoje, né? Ela vive hoje, ou vivia na época que aqueles conhecimentos estavam sendo estudados, de que forma ela mudou? Então, é a gente pensar nessa tríade. Deu para compreender mais ou menos aí essa abordagem? Sim, professor. Deu sim, professor. É basicamente isso. Isso é o CTS. É claro que é muito amplo, gente. Então, quando você vai trabalhar um projeto, um TCC, uma dissertação, um doutorado sobre CTS, você não vai focar apenas em um desses. Você vai focar nos três. E como eles se interligam, como um influencia o outro. Hoje você tem várias literaturas, por exemplo, que indicam que aqui você tem muita gente trabalhando. Aqui tem pouco, mas tem algumas. Aqui, então, tem muito pouca gente no nosso meio trabalhando em tecnologia. Poucas são as pessoas que realmente param para discutir com um estudante de física, por exemplo, a parte tecnológica. A gente não discute isso. E isso é imprescindível para a gente compreender, inclusive, como a ciência é formada, porque a ciência ela só se desenvolve por causa de uma tecnologia mais avançada. E da mesma forma, as novas tecnologias, por exemplo, computação quântica, só é possível por causa do desenvolvimento da ciência através da mecânica quântica. Então, uma influencia a outra. E olha como não está ligado. E, por sua vez, essa computação quântica permite uma globalização ainda mais evidente, informações mais rápidas, smartphones menores, chips cada vez mais nanos. E muda completamente as relações sociais. Então, é sempre você trabalhar física, nunca esquecendo das partes tecnológicas envolvidas e das partes sociais. Podemos ir para outra? Sim. Podemos. Vamos para a última agora, tá? A última, eu vou passar aqui. É o famoso STEAM.
Já ouviram falar desse? Deixa eu colocar aqui. Professor, cada nome estranho. Mas são nomes, são as tendências. Eu ainda não. Não são as tendências atuais aí no ensino de ciências. Existe uma proximidade muito grande entre o STEAM, que a gente já vai falar o que é, e o CTS, tá? Então, CTS é Ciência, Tecnologia e Sociedade. O STEAM é... Deixa eu pegar aqui, colando aqui a imagem para ficar mais bonito, né? Agora, o STEAM é isso aqui, ó. Ciência. Peraí. Ciência. Só voltar aqui, pessoal. Nas literaturas em inglês, não é CTS, é STS, que é Science. Ciência em inglês é Science. Começa com S. Technology and Society. E aí, no português, fica CTS. Se você colocar no Google ensino de ciências ou ensino de física, CTS, aí você vai ver milhares de trabalhos relacionados a isso. STEAM é algo, no Brasil, um pouco mais recente, mas nem por isso é tão diferente assim. Que ficou muito feio isso aqui, eu vou tentar fazer por mim mesmo, tá? Então, nós temos aqui nós temos 2, nós temos 3, nós temos 4, são 5 letras, né? E nós temos a 5ª letra. Então, eu vou representar cada uma aqui, tá? Então, é o seguinte, nós temos aqui o S de ciência, né, em inglês, que é science. Nós temos o T de tecnologia. Tá? Nós temos o azul, no caso que é o E, né, de engenharias. No caso não é nem tecnologia, é tecnologias. Tá? Deixa eu até colocar aqui porque no plural, tá? Porque tem vários tipos de ciências da natureza, no caso, né? Tem vários tipos de tecnologia e várias engenharias. Nós temos o A, que é artes. Olha como é interessante isso. Você trabalha com artes nessa abordagem STEAM. Se você colocar a mesma coisa, ensino de ciências ou ensino de física, STEAM, você vai ver isso aí. Não vai colocar só Steam, que vai aparecer aquela plataforma de jogo lá, né? Steam, de videogame, não é aquilo. E matemática. Peraí, só aceitar mais alguém que entrou aqui. Carla, seja bem-vinda, Carla. Bom, seja bem-vinda. Então, vamos lá, pessoal. Carla, só para te situar, a gente está finalizando essas partes de metodologia. A gente acabou de falar de uma metodologia que é o CTS, Ciência, C, T de Tecnologia, S de Sociedade. Tá? É uma metodologia aí. Agora a gente está trabalhando essa aqui, STEAM. Tá? STEAM, S, que é ciência, né? Science. T de tecnologias, E de engenharias, A de artes e M de matemática. Como é que funciona esse STEAM? Eu vou tentar dar um exemplo aqui que nós já vimos, já estudamos quando a gente estava trabalhando nas outras, eu acho que foi na abordagem temática que eu mostrei para vocês, se eu não estou enganado.
esse exemplo. Que foi aquele exemplo lá do lixo eletrônico, lembra daquele projeto que eu realizei? Aquele projeto do lixo eletrônico, que a gente depois transformava em robô, né, de carrinho. O que estava acontecendo ali? Ali nós tínhamos isso aqui, ó. Nós tínhamos aspectos científicos envolvidos. Como assim aspectos científicos? Quando a gente trabalhava... Ficou legal, peraí. Pronto, como aspectos científicos. Quando a gente trabalhava eletrodinâmica, que é a questão da corrente, eletrostática, que é a questão de carga elétrica, processo de eletrização, tudo isso para trabalhar com as fiações, né? Que depois iam servir nos robôs, lá, a eletricidade básica, né? Tecnológicos. A gente trabalha com muita tecnologia porque aí tem o desenvolvimento da robótica acontecendo. E a gente trabalha com componentes eletrônicos, né? Tanto os lixos eletrônicos são advindos de componentes eletrônicos, quanto toda a robotização ela acontece por meio de eletrônicos. Que você tem a placa Shield, ou você pode usar também um PH, que é onde você vai ter como se fosse assim o recebimento dos cabos que vão ligar no Arduino. O Arduino é onde você vai ter toda a programação daquele robô, que vai fazer com que aquele robô ande dentro daquela programação. Tá? E esse Arduino vai estar conectado a essa placa Shield. Eu mostrei para vocês naquele vídeo, né? Só estou lembrando vocês. Mas o importante não é vocês lembrarem 100% daquele exemplo, é vocês compreenderem esses aspectos aqui, científicos, tecnológicos envolvidos. Então, ali você tem tecnologia acontecendo. Você tem um Bluetoothzinho que é conectado, em que você consegue controlar o seu robô por smartphone. Outra coisa que tinha ali, tem engenharias, né? Engenharia nem se fala, porque aí você tem um pouco de engenharia elétrica, você tem um pouco de engenharia mecânica. Lembra que tem um aluno que ele vai mostrar naquele vídeo que eles pegam motores de DVD. Esses motores de DVD servem para fazer com que o objeto rode, para que eles coloquem na roda. Então, você tem aqui o carrinho, né? Aí você conecta esse motor, essa roda aqui, esse motor, que faz com que rode. Aí você pega uma roda qualquer e coloca aqui, ó. Quando você acopla essa roda, como tem um motorzinho ali girando, a roda vai girar também. E esse motor é justamente aquele negócio de DVD que gira, de liquidificador, qualquer coisa que gire, né, pode ser usada como motor para fazer com que uma roda gire. Então, isso é conhecimento de engenharia. Então, você está trabalhando o seu conteúdo dentro de engenharia. Isso é STEAM, tá? Uma outra coisa, artes. Gente, ali você tem muita arte acontecendo. Por quê? Porque você está montando não apenas a engenharia do robô, não apenas conhecendo as tecnologias utilizadas para possibilitar aqueles robôs, não apenas discutindo a física que está relacionado ali, mas também você vai discutir o design daquele robô. Por exemplo, eles faziam lá no NTE, que é o núcleo de tecnologia que a gente estudava sobre essa parte de robótica, às vezes aquele Wall-E. Lembra do que é o Wall-E? Aquele robozinho do filme, né? Lembra? Deixa eu mostrar para vocês aqui quem não lembra dele, é esse robozinho aqui, ó. Então, por meio de papelão, por meio de papel, a gente conseguia fazer esse robozinho aqui, ó. Então, a gente fazia o carrinho que a gente ia controlar, mas a gente montava na carinha do Wall-E. Então, aqui, tudo feito de papelão. A gente fazia as medidas, né? Colocava o papelão e a parte, aquelas placas ficavam aqui dentro dele.
e a parte externa era tipo o Wall-E. Mas também você poderia criar o seu robozinho, criar o desenho, pintar, fazer todo um design estrutural para aquele seu robô. Isso é arte, né? Deixa eu botar o Wall-E aqui. Então você vê como o Steam ele vai relacionando esses saberes aí. E por fim, né, você tem aqui a matemática, que é imprescindível, né? Porque você tem, desde o momento em que você vai fazer as medidas do robô, cortar os papelões, você tem que colar as placas de Arduino e tudo mais em determinados trechos de papelão ou de cartolina, ou de madeira, ou de isopor, ou enfim, cada robô vai pedir um determinado material, né? E aí você tem que medir aquilo, você tem que medir os custos daqueles produtos, porque é um projeto, então você tem que ter uma noção do quanto é que você gasta, né? Você tem que saber, você tem que medir também as partes matemáticas dentro da física, quando você vai discutir corrente, quando trabalha a ideia de corrente, a quantidade de carga passando no tempo, ali você tem matemática para explicar aquele conhecimento, né? Quando você vai trabalhar com cargas elétricas, você também tem matemática ali para explicar o conceito de carga, que né, que tem a ver com o número de elétrons, que tem a ver com uma carga elementar. Então, aquilo tudo tem a ver com matemática. Então, você vê como esses conhecimentos aqui eles se relacionam entre si. Isso é o STEAM. É você trabalhar ciência, ao mesmo tempo tecnologia, engenharia, artes e matemática. Isso é muito famoso lá fora. Aqui ainda está chegando, tá, pessoal? Mas lá fora, eles utilizam muito essa metodologia aí. Alguma dúvida em relação a isso? Não, professor. Tudo certo. Tudo certo? Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Tudo certo, professor. Tudo certo, né? Beleza, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui um vídeo curtinho. Lá fora, como é que eles desenvolvem esses projetos STEAM? Eu dei um exemplo aqui, como a gente já realizou, mas eu quero que vocês vejam como é que, por exemplo, em países que já estão trabalhando com esse tipo de metodologia há décadas, né? Como é que eles têm trabalhado isso, STEAM. Então, isso, gente, pode ser até uma dissertação, viu? Isso pode dar até um TCC, por exemplo, uma dissertação de mestrado. Por exemplo, o quê? Beleza, existe semelhança entre o CTS e o STEAM? E existe diferença entre o CTS e o STEAM? Porque, aparentemente, eles são muito parecidos, né? Porque no CTS, você trabalha aspectos científicos, tecnológicos e sociais. Ou seja, você trabalha a parte científica, né? E matemática, trabalha a parte de tecnologia e engenharia, e trabalha a parte social que engloba tudo. Arte, cultura, todas essas coisas. Da mesma forma, os times trabalham todos esses itens aqui, só que eles dão uma outra nomenclatura. Então, uma excelente dissertação de mestrado, por exemplo, e também de TCC, por que não, né? Existem semelhanças entre o CTS e o STEAM, e também existem diferenças entre eles. Quais são essas semelhanças, essas diferenças? Porque se a gente consegue selecionar quais são as diferenças e as semelhanças, a gente consegue optar. Olha, eu acho que para esse caso aqui é melhor a gente partir para o STEAM. Ou não, para aquele caso é melhor a gente partir para o CTS. Ou então, não, independente do caso, você pode escolher qual dos dois, porque é a mesma coisa no final das contas. Então, seria interessante um trabalho para medir qual é a semelhança e diferença, para nos indicar, olha, esse tipo de trabalho é interessante trabalhar com CTS, isso aqui é com STEAM, ou então, não, gente, é a mesma coisa, são só nomenclaturas diferentes. Então, isso daria um trabalho muito bacana, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Algum comentário? Podem comentar aí, tá?
porque aí a gente vai finalizar essas 2 metodologias e já vai caminhar para a última etapa dessas questões de metodologias aí, e aí depois a gente já vai ir para um novo ciclo da nossa disciplina, tá? Mas eu quero que, beleza, não tem dúvida, tranquilo, mas comente a respeito, o que vocês acham dessas 2 metodologias aí, tanto a STEAM ou o CTS. Essa última que o senhor está explicando agora que ele está aqui mostrando, eu achei bem de boa mesmo, porque ela pega várias áreas. Tipo, a pessoa não é boa só em ciência, só que envolve tecnologia, engenharia, arte, matemática, e ela pode ser boa em qualquer um desses pontos que o senhor citou, não só em algo específico, porque ela engloba tudo isso. Aí eu achei bem de boa mesmo, uma coisa bem bacana. Sim. Essa metodologia STEAM também, pessoal, vocês vão ver na literatura aí, ela é muito chamada de metodologia maker. Maker, já ouviu falar? O que é um maker? É o fazedor, é o cara que faz, é o cara que vai fazer o robô, é o cara que vai fazer aquele negócio, é o cara que vai construir aquela casa menor, como se fosse uma pequena maquete para uma casa maior. É o fazedor, aquele que vai fazer as coisas. Por isso que tem muito a ver com engenharia, porque o engenheiro, ele faz, né? Tem uma coisa muito prática ali acontecendo. Então, o STEAM, ele te estimula a você colocar a mão na massa, tá? Um outro detalhe aqui é que o CTS também trabalha isso, viu, pessoal? Por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês aí de robótica, isso é CTS. Só que você vê que, por exemplo, o CTS, ele tem o foco dele, né, não ele não é focado apenas nessa metodologia maker, no fazer. Ele vai um pouco mais do que isso. Ele engloba o maker, ele engloba o fazer, mas também ele engloba a discussão, a questão de direito, questão, né, de saúde, outras questões para além do apenas do maker. Então, eu acho, né, que vai depender muito da proposta da aula que você quer desenvolver, ou da proposta de projeto que você quer apresentar. Tá? Mas está aí. Para quem ficou interessado aí, quem sabe lá na frente, quando você quiser trabalhar com alguma pesquisa em ensino de física, quem sabe não perguntar aí as semelhanças e as diferenças entre os dois. Eu encontrei o vídeo aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Tem 2 videozinhos bem curtos sobre o STEAM, tá? E tem um documentário que não é apenas sobre STEAM, mas é um documentário sobre as escolas de referência no mundo, tá? É uma série que tem do canal Futura, e eles já estão na 2ª temporada, e eles apresentam várias escolas que são consideradas como referência no mundo. E tem um momento ali que eles fazem essa parte, eles discutem, algumas escolas que trabalham com maker, né? Com metodologia maker. Bora primeiro ver esses 2 vídeos curtos aqui, deixa eu só apresentar para vocês. Cadê? Esse primeiro vídeo vai mostrar o início dessa proposta do maker, tá? Vamos dar uma olhada. Vou desligar o meu áudio rapidinho.
Agora tem um segundo dela mesmo, eu gostei da apresentação dela aí, porque é bem sucinto, né, bem curto, e dá para a gente ter uma visão mais geral. Então aí ela mostrou como é que surgiu, né, depois como é que foi inserido a questão da arte. Deixa eu agora pegar uma outra mais geral aqui, um outro vídeo dela também. Aqui, deu bug aqui. Pronto. Ah, não, né, pessoal? Esse aqui é o mesmo vídeo, só que de outra forma. Então, bora sair daqui. Deixa eu ver aqui. Canal Futura. Escolas inovadoras. Vou mostrar para vocês só o trecho em que ele mostra o pessoal nos Estados Unidos trabalhando com o STEAM, tá? Aqui é um documentário, no caso essa aqui é a primeira temporada ainda. Escuta essa, no Esquenta Black. Mas você pode ver cada escola. Esse último aqui é um resumo de todas as escolas, mas é interessante esse documentário, porque abre a nossa perspectiva para outras possibilidades, né, de trabalho em escola. Aí eu vou mostrar para vocês apenas essa do STEAM, tá? Aqui você tem várias outras formas de trabalho. Vou mostrar apenas o... Tá aqui, vai começar... Eu acho que é aqui, bora ver se é aqui. This was different Primeiro than confirmar anything isso that they aqui, had tá? experienced before, and that the use of technology now had empowered them to engage with the entire world. Só tô me situando para ver se é esse mesmo. La verdad, solo el computador y la materia que debo trabajar o que quiero trabajar, le doy solamente clic y ya me aparece el tema que tengo abierto y eso. El nombre de la plataforma en la cual se trabaja es Kino. Uno entra a la plataforma y uno puede ver sus indicadores que dicen los porcentajes en los cuales tú has avanzado en cada materia, y también puedes como ver tu plan de estudio. Y ahí puedes ver los temas a tratar y qué tema puedes desarrollar. We've tried lots of different things. We've tried a blanket personal coaching program for every single student, and we found Naquela that parte some mesmo, students vou require a lot more personal coaching than others. And Preste atenção, tá? Tirar meu áudio. What do we do differently? So why were they not being successful in the last place? And then what do we do differently? So we knew that our curriculum had to be engaging. And if we were going to give the computers to our students, the question was, how did we do that in such a way that the students could care for the computers and take them home, bring them back, and use them in the way that we had intended? They realized that this was different than anything that they had experienced before, and that the use of technology now had empowered them to engage with the entire world.
verdad solo abro el computador y la materia que debo trabajar o que quiero trabajar, le doy solamente clic y ya me aparece el tema que tengo abierto y eso. El nombre de la plataforma en la cual se trabaja es Kino. Uno entra a la plataforma y uno puede ver que dicen los porcentajes en los cuales tú has avanzado en cada materia, y también puedes como ver tu plan de estudio y ahí puedes ver los temas a tratar y qué tema puedes ir desarrollando. En la casa uno puede trabajar, o sea, la plataforma nunca se cierra, tú puedes seguir trabajando en tu casa. Tienen 24 horas cada profesor o analista para revisar lo que tú les mandaste y te corrigen si hiciste algo que no salió muy bien o algo que mal. Agora, presta atenção nessa escola aí nos Estados Unidos. Eu vou falar bastante, na verdade, sobre The idea for the Innovation Lab is a place for students who are really interested in science and math and technology and who are really passionate about these areas. So we do have specialized academic courses for the program. There are courses in robotics, there are courses in 3D printing, there are courses in marine biology and ecology, there are courses in computer programming and all sorts of things like that. So we try to give the students extra resources, extra time, extra support to create things that you can't really do in a typical science classroom. In 10th grade at Ross, in the Innovation Lab, I took the skeleton that we have here, and it had some missing bones, so I took the bones that were there and replicated them on the printer and printed them out to replace the bones that were missing. Once I had finished the skeleton, I wanted to make a more complete study guide, I guess, for students who are trying to learn about the human body. So I thought if I had the skeleton, then I should create the organs that go inside of it. I'm holding the 3D printed heart that I printed myself based off of MRI files that I found online. Ela tá fazendo os próprios partes do corpo humano. Maker, né? É uma forma de você trabalhar onde você faz muita coisa com as próprias mãos, né? Tem um fascínio inicial, né? Quando a pessoa começa a criar coisas e vê o resultado da criação dela, tem um prazer imediato naquilo lá e um engajamento. Mas acho que a principal coisa que se aprende fazendo, e um laboratório maker é um lugar que você faz, né? Ter resiliência, porque coisas são difíceis, coisas dão errado. Lembrando que cultura make ou coisa make que eles estão se referindo é justamente essa perspectiva STEAM, né? Aprender através do erro. Muita coisa no espaço maker é feito em grupo, então você aprende a trabalhar em grupo, aprende a cooperar. Você tem problemas ali que acontecem, que não tem respostas e nem muitas vezes o professor também não tem. So when I say my servo.write 0, where am I sending it to? What is our ultimate goal? What are we trying to make these robots do? Pick up a can. Pick up a can and drop it in the middle of the target. Drop of a target. But right now, at 3, just open the can. And we're going to use a servo to do that. So you'll have your claws. Make an open position with claw. A cultura maker de você fazer as coisas, você pode fazer com tecnologias bem mais analógicas, vamos dizer assim, né? Com a mão. Tiny homes. So project is where they actually start to build it, because we have to realize how the wall is going to stay up and how, if it's going to fall or not. And all the calculations that we had to do to figure out how big our tiny homes were going to be. And we're also like applying how we create the house. That's also art, because that art is all around you. Our High Tech High is known for innovative education and in particular for project-based learning.
And at the core of project-based learning is really the idea of learning by doing. We make sure that the tape isn't visible. There's a way to do it. You can figure it out. The first question I ask myself, though, is would I be interested in spending 4 months on this topic? Because if the answer to that question is no for me, I think it's going to be really hard for me to motivate and engage my students. Students are really intuitive. If you don't have the passion for what you're doing, they pick up on that really quickly and won't necessarily go along with you on the journey. Different sense. So projects require thought, projects require effort, projects require care, projects require iterations, projects require critique. And those are all things that are key to what we do as successful students at High-Tech High. A gente quer formar as pessoas para quê? Para realizar o quê? E aí a ideia é você desenvolver essas competências que sejam capazes de habilitar esse ser humano a desenvolver o seu projeto de vida, pessoal, profissional, social. Então, um currículo tem que estar voltado para o desenvolvimento integral. Ele não pode desenvolver só uma parte desse todo. Nós somos seres indissociáveis, assim, tudo isso tá junto, né? Pronto, então essa é a parte do documentário que eu achei que encaixaria bem nessa nossa discussão aí do STEAM, né, do make, né, do fazer, que tem muito a ver com a nossa disciplina, né, que é uma coisa que ainda a gente tem um pouco de dificuldade, né, de conseguir transformar a física para esses aspectos aqui tecnológicos, de engenharia, de artes, de levar para esse conhecimento prático, de ele compreender e ver a física acontecendo naquele momento ali. Então, é interessante, né? E aí, pessoal, o que vocês têm a me dizer? Eu sei que deu para compreender essa parte, vocês já falaram do STEAM e do CTS, mas na percepção de vocês, vocês já tiveram aulas assim, que privilegiassem esses conhecimentos de engenharia ou de tecnologia, de matemática, de sociedade, ambiental, que iam além da própria disciplina que a gente está lecionando, no caso física, ou não, é uma coisa nova para vocês, e como é a percepção de vocês em relação a isso? Isso é novo, professor. Talvez a gente não tenha tido a percepção em ensino médio, mas eu vendo desse ponto de vista agora, é novo. Um exemplo que você naquela aula mostrou o robozinho que vocês construíram, que com um motor vocês interligaram e fizeram... Só de fazer ele andar já foi uma, não posso dizer assim, uma graça, né? Uma glória. Agora imagine aí, é fácil você pegar um robozinho todo montado e com aquele movimento nos seus membros superiores e inferiores, mas muitas pessoas não sabem como foi construído o chip que tem mais de 1000 transistores internos e o comando de aquele Arduino para que ele venha movimentar os braços, as pernas, né? Então, entrou arte aí no meio também, que você falou sobre a parte de montar a cara do robozinho, toda pintadinha, toda beleza. Né? Então, para nós, pelo menos para mim, é novo. Eu já vi muito sobre tecnologia, a questão dessa escola que você está mostrando aí. Se tivéssemos aqui, seria muito bom. O pouco que nós temos aqui na nossa UFPA aqui de Salinópolis, né? Já deu uma visão diferente para a gente, porque a gente teve condições de ver algum funcionamento digamos, da química, no laboratório de química. Eu não participei do laboratório de física, né, mas assim que eu entrei aqui na UFPA, eu vi alguns colegas relatando sobre a questão do funcionamento de um motor, por exemplo. Né? Então, tinha vários testes básicos, experimento básico, que mostrava algo que deixa a gente surpreendente, um motor funcionando. Então, isso a gente não tem. Não tem. Seria muito bom se a gente tivesse isso aqui. Um laboratório bem especializado. Muito top, professor. Gostei da ideia. Se eu não estou enganado, a gente trabalhou lá em física conceitual, uma parte no laboratório, que nos permitiu trabalhar com alguns projetos, né? E alguns deles tiveram uma parte tecnológica.
Inclusive, o meu grupo fez aquele disco de Newton. Aí nós acoplamos o motor no disco, usamos um cabo USB para conectar o motor a uma cabeça de carregador de celular, né? Uhum. Daí nós colocamos na tomada, fazendo a conversão de energia pro motor, aí ficou rodando. Tipo, foi muito top. Teve projetos mais interessantes que o nosso, mas foi muito legal. No ensino médio a gente não vê esse tipo de interação, não. Está sendo apresentada para a gente agora no nível superior. E o bacana, né, em relação a essas propostas de fazer, e de tentar, e de mostrar, né, e deixar eles fuçarem, mexerem, o bacana porque, assim, é legal quando a gente já tem um laboratório com uma estrutura maravilhosa, que nos permite fazer experimentos e demonstrações de alto nível, mas é muito, pelo menos na minha opinião, né, é muito mais interessante quando a gente consegue de objetos comuns explicar o mesmo. Ainda que não tenha, digamos assim, a eficiência que aquele objeto do laboratório tem, ainda que não tenha a mesma eficiência na medida, ainda que não tenha toda aquela medida sem tantos erros assim, mas só o fato de você conseguir possibilitar que objetos comuns se transformem e expliquem algumas coisas, e o estudante consiga reproduzir isso, porque ele não vai ter um laboratório de física à disposição dele na casa dele. Mas, tipo, a nossa turma, professor, não pegou o laboratório ainda de Física 1. Sim, sim. A gente não teve essa oportunidade ainda. Não, pois é, estou dando um exemplo, assim, o que eu acho muito bacana é quando a gente consegue adaptar essa linguagem do laboratório, a linguagem de todas essas coisas que podem ser feitas, como, por exemplo, o Rubens falou ainda agora, né? Uma coisa é você comprar o robô de R$1.000 que foi oferecido e você adquirir para o laboratório do campus da física, por exemplo, de robótica e tal, fazer várias demonstrações. Outra coisa é você conseguir montar o robô de coisas elementares, porque aí o estudante vai montar aquilo e vai, olha, eu consegui fazer. Eu consegui fazer isso através de um objeto que a gente encontra às vezes no lixo. E aí quando ele consegue fazer isso, ele não apenas conhece como aquela tecnologia funciona, mas ele também começa a pensar tecnologicamente, a propor inovações, porque, por exemplo, quando você tem um problema no robô, o que a gente faz? A gente liga para a assistência técnica para ele, olha, deu problema no robô aqui, o que está acontecendo? Agora, quando dá problema no robô e o robô foi o aluno que fez, ele já consegue imaginar um problema talvez seja naquele cabo ali, deixa eu investigar. Essa é a cultura maker, né? Ele vai investigar, ele vai solucionar, ele vai propor. E aí, lá na frente, uma vez que já tem uma cultura, digamos, em uma década, por exemplo, estabelecida, de estudantes que têm aquela proatividade de vão lá investigar, de ver que uma coisa está dando um problema, vai lá e resolve, e tenta modificar, e tenta ver de que forma um aparelho pode servir para um outro propósito. Quando eles já vão tendo essa mentalidade, lá na frente a gente possibilita inovação. A gente não vai apenas importar um modelo tecnológico, mas talvez os nossos estudantes lá na frente vão propor novos modelos tecnológicos, porque eles sabem como funciona a base. Se eles sabem como funciona a base, eles conseguem comparar o que eles produzem com aquilo que é bem melhor, que vem de fora. E eles conseguem melhorar o que eles produzem. E se eles conseguem produzir cada vez melhor de elementos tão do dia a dia, quem sabe eles não consigam produzir uma tecnologia mais barata, mas que tenha uma eficiência parecida com essas tecnologias que a gente vai adquirindo lá de fora. E aí a gente vai potencializando inovação para as tecnologias aqui no Brasil, né? Proporcionando uma nova cultura, né? Então, infelizmente, a gente ainda não tem tão estabelecido assim essa cultura de estimular a inovação, de estimular a criatividade. A gente só importa as tecnologias, mas a gente não pensa não, bora pensar daqui a
beleza, 10 anos é pouco, daqui a 20 anos, se a gente estabelecer uma cultura na cabeça desses mais novos, de eles começarem a produzir, de eles começarem a reinventar e pensar fazer os testes, isso aqui é melhor, não, isso aqui não, esse produto de plástico não serve, talvez se a gente usar um outro produto vai servir, talvez lá na frente eles vão produzir uma tecnologia que a gente nunca imaginou conseguir produzir, né? Só que, tipo, o ensino brasileiro, ele não tá muito fraco, ele não, como é que se pode dizer? Ele não tem um modelo de ensino brasileiro, não tem nada adaptado, nada que a gente criou e adaptou no ensino. É uma dificuldade. Aí, meio que nós pegamos emprestado uma cultura de outros países e juntamos a nossa, mas não temos nada mesmo definido. E também a gente tem essa parte a gente, não sei, realmente eu não sei explicar, mas a gente não estimula um ao outro, né? Aquilo que cada um tem, né? Olha, por exemplo, a gente tem uma riqueza tão grande, se você parar para analisar a quantidade de melodias musicais que existem no Brasil, se você for na Europa, você não vai encontrar a quantidade de possibilidade de instrumental que tem. Aqui no Norte você tem o melody, o transmelody, não sei o que melody, e aí vai no Nordeste você tem o forró com milhares de variações de forró, aí você vai para uma outra região no Sul, você tem aquelas coisas mais do Sul ali, com uma musicalidade um pouco diferente, e você tem, às vezes, pessoas que misturam isso, e aí você vai, às vezes, para outros países e você não encontra essa variedade. Ou seja, a gente tem uma riqueza, uma potencialidade tão grande, uma diversidade de pessoas, de mentalidades, vários grupos, né? No nosso meio, às vezes, também diversidade de perspectiva, né? Tem gente que gosta... assim, olha, para analisar os memes, né? Como o brasileiro consegue ter uma criatividade tão profunda, e quando a gente fala de coisas como tecnologia, como ciência, parece que a gente não confia muito em nós mesmos, entendeu? A gente confia quando é música um pouco, quando é meme, mas parece que a gente não dá muita oportunidade para a gente em relação à ciência, a fazer ciência, porque a gente está estudando a ciência que é produzida lá fora. Mas por que a gente não tem clubes de ciência aqui a ponto de discutir o que... Claro que a gente não estou falando que não tenha, mas por que não estimular com mais intencionalidade isso, né? Não estou falando que a gente não produz ciência, a gente produz isso. Os professores de vocês, a maioria, inclusive lá no grupo foi postado, né? Tem vários professores de vocês que estão aí em produção incrível. Mas você percebe que a nossa juventude ainda tem muito desencontro com a ciência. Poderia ser muito mais. Então, se você tem, por exemplo, um Saulo, se você tem um Caio, se você tem uma Carol, você poderia ter muito mais deles. Entende? Eles produzem muito artigos, principalmente o professor Caio, o professor Saulo, a professora Carol, o professor Sábio também. Sim. São ótimos. Então, inclusive, eles muito mais disso. Inclusive, eles que dão esse feedback para a gente estar sempre pesquisando, fazendo iniciação científica e tudo mais. Entendeu? Sim, Luiz. Então, e tecnologia também é a mesma coisa. Então, assim, eu não acho que a gente vai ter uma mudança a nível grande, macro, da noite para o dia, mas se a gente pensar daqui a uns 10, 15, 20 anos e já começar a propor essas mudanças, a gente vai ter muita diferença nas próximas décadas, entendeu? Então, mais alguém quer fazer algum comentário final em relação a essas duas metodologias aí? Para a gente finalizar essa parte. O nosso país ele é muito rico, né? Temos muita riqueza. A maior parte das riquezas daqui do nosso país é levado para fora. A impressão que dá é o seguinte, é que temos pessoas inteligentíssimas, temos a matéria-prima, mas não há tecnologia para desenvolver essa matéria aqui no nosso país. A maior parte
é fora, né? Eu estava pensando aí no que o Gleidson falou. Às vezes, no nosso país, está precisando mesmo um incentivo para essas pessoas que já têm eu posso dizer assim, um QI bem alto, né? Que poderia arrumar maneiras que a gente tivesse toda essa tecnologia ao nosso favor aqui dentro do nosso país e não fora, né? A gente vê aí no Amazônia o pessoal levando doença para os indígenas, tirando ouro, né? Estragando com toda a Amazônia. Principalmente aquela tal de cassiterita, né? Cassiterita. E então a gente vê assim que a maior parte da riqueza do nosso país ela vai para fora. A tecnologia que desenvolve é lá fora. Depois volta para ser vendida para nós, né? Então eu acho que, como você falou aí, o incentivo dessas pessoas, um incentivo a elas, talvez daqui a 10 ou 20 anos mesmo, teremos algo muito melhor. Eu tenho esperança que seja mais antes, mais próximo possível, né? E o fato de vocês estarem, desde a graduação, estudando esse tipo de coisa, já mostra a diferença que a gente tem em relação à nossa geração, digamos assim. A galera, no caso, os professores que vocês citaram aí, eles não viam isso aqui que a gente está vendo agora durante a graduação. E vocês, desde já, nesse processo de licenciatura que vocês estão desenvolvendo aí na graduação, vocês estão podendo pensar nisso. De forma que vocês pensam hoje, amanhã vocês vão continuar pensando, e vocês vão terminar a graduação pensando nisso. Ou seja, é como se fosse uma panela, é como se fosse uma feijoada, ou como se fosse a maniçoba, né, que vai lá fervendo. Mas vai chegar um dia que isso vai, quando vocês vai chegar momentos em que vocês vão ter oportunidade de trabalhar aqui, num projeto, num estágio, numa ação, e vocês já vão ter essa mentalidade, olha, será que a gente não pode explorar dessa forma? Que é interessante, isso aqui é feito em outros países. Aí as pessoas vão perguntar, é mesmo? Onde é que tu viste? É um tal. Aí você vai pesquisar um Steam, aí você vai colocar um Steam. Aí quando, por exemplo, na escola precisarem de alguém para montar um projeto, e quando você for colocar o referencial teórico daquele projeto, você já sabe que tem metodologias como CTS, para dar um embasamento daquele projeto, metodologias como Steam, metodologias como as outras que nós vimos até agora. Então, como você já tem essa visão um pouco mais ampla, você já sabe aonde estão os peixes. Olha, naquela área ali daquele tipo de peixe, aqui dá nesse. Aí, quando vocês se depararem com certas realidades, vocês já têm uma noção. Tá? É por isso que a gente está desde... Diga lá. Esse tipo de metodologia que o senhor falou, tem um amigo nosso, um colega de turma, que ele está fazendo um intercâmbio em Portugal, na Faculdade de Bragança. E ele falou que lá é coisa de outro mundo, os laboratórios, disciplinas. Ele falou que é uma coisa muito, muito sensacional, porque, tipo, tu trabalha os cálculos, aí tu vai pro laboratório, né, ver as transformações. Ele falou que é outro ensino, uma coisa totalmente diferente. Se conseguíssemos fazer isso aqui no país... E outra coisa, Gleidson, eu diria assim, já pensou, assim como ele está indo para Portugal e está tendo essa experiência, cara, isso aí é uma coisa muito bacana, diferenciado, já pensou lá na frente, algumas pessoas que viajarem para cá poderem dizer o mesmo? Cara, eu não vi em nenhum país o que eles fazem lá. Por quê? Porque a gente passou a refletir em cima da nossa realidade, a refletir em cima do que os outros países estavam fazendo e pensar, olha, o país faz isso por causa da realidade dele assim, o outro país faz isso por causa da realidade dele assim, eles obtiveram esse resultado. Olhando para a nossa realidade, como é que a gente pode melhorar esse resultado? Aí a gente monta, a partir de todas essas experiências, a nossa própria experiência e vai montando. É igual um laboratório. Às vezes vai dar errado uma coisa aqui, outra ali, mas vai ter um momento que vai engatinhar o negócio sozinho. E aí já pensou, as outras pessoas vão vir para o Brasil aqui, no caso,
para Salinas, né? Vão fazer um intercâmbio, vão visitar lá o campus Salinópolis e, uau, cara, eles estão fazendo uma coisa aqui que não é feito em nenhum país. Ou então uma pessoa de São Paulo vem lá, olha, não é feito isso que vocês fazem aqui no estado, aqui, de vocês aqui em Salinas, não é realizado lá em São Paulo. Cara, muito bacana. Tem como vocês falarem mais sobre isso para a gente? E aí sim a gente desenvolver novas referências, né? Para não apenas se deslumbrar com aquilo que eles conseguiram fazer lá, porque eles conseguiram fazer lá, mas para o Portugal estar como está hoje, lá 10 anos atrás, 15 anos, eles pararam para refletir. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mudar alguma coisa, e conseguiram, né? A gente tem que fazer o mesmo no nosso país, né? É verdade. Tipo assim, nós, principalmente eu como estudante de graduação, eu tenho medo assim de estudar demais, me dedicar demais e chegar na sala de aula para dar aula no ensino médio e não gostar. Aí eu acredito que, como a física proporciona vários leques, como esse que o senhor falou, a gente pode ir para pesquisa, pode ir para trabalhar em outras empresas, em hospitais, né, medindo radiações, e tipo, a física está em todos os lugares, tecnologia, hospitalar e tudo mais. Isso que é bacana na física. É uma coisa que eu penso muito também. E outra coisa também, em relação ao ensino, né? Talvez você não goste, por exemplo, de dar um tipo de aula, mas não quer dizer que seja a única forma de se trabalhar com o ensino. Por exemplo, a gente está percebendo aí, né, que as coisas elas estão mudando. Você tem visto aí que a própria forma como a sociedade, aí voltando para o CTS, né, a forma como a sociedade ela tem se colocado, ela tem obrigado com que a educação ela se altere em algumas formas. Então, eu acho que a gente está a gente está, vou aqui usar uma coisa meio drástica, né, mas é mais ou menos assim, a gente está andando aqui, tem tipo um precipício aqui. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente ou volta e permanece aqui, porque para lá não é seguro, ou a gente planeja uma forma de pular isso aí, só que pular com segurança. Então a gente vai construir algum paraquedas, alguma coisa, para se preparar para essa realidade e dar um salto aí. Então eu vejo que a situação hoje é de incerteza na educação. A gente não sabe como é que vai ser. Muita coisa mudou, tem mudado, e não apenas no Brasil, no mundo todo. Talvez essas escolas de referências que a gente viu aí, muitas delas nem vão mais conseguir durar depois da pandemia. Algumas vão porque já trabalharam essa questão do ensino remoto, mesmo antes de haver necessidade dela, né? Mas toda a crise, ela também possibilita novas medidas, né? Então, é interessante a gente talvez pensar o seguinte, beleza, talvez eu não goste de dar esse tipo de aula, mas será que tem outras formas de eu trabalhar o ensino de física, além dessa forma que está sendo acostumada, que pode ser que daqui a 10 anos nem exista mais? A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A tecnologia está mudando de uma forma gigantesca. Mas se a gente abre a nossa mentalidade e pensa assim, beleza, eu vou pensar na realidade do ensino hoje, mas também eu posso pensar na realidade do ensino lá na frente. Que propostas eu posso fazer? Será que eu posso desenvolver por exemplo, eu sempre cito, né, o Carl Sagan, um livro de ficção que trabalhe física? Pouca gente escreve livro de física em narrativas ficcionais. Você tem muito livro de física, poucos por meio da ficção. Que assim como o Crepúsculo, assim como o 50 Tons de Cinza, os jovens vão lá e leem com gosto, como faziam na época do Carl Sagan ou do Isaac Asimov, né? Então, é uma possibilidade de trabalhar o ensino fora daquela maneira tradicional que a gente está acostumado. Podcast, a mesma coisa, a gente tem trabalhado isso na prática pedagógica. Por que não trabalhar com podcast? Ah, mas eu não sou formado ainda. Beleza, você faz paralelo.
É como se fosse o seu laboratório, é a sua pesquisa. Você vai, talvez você não saiba se você vai conseguir falar em público, você já vai testando por meio do podcast, porque ninguém vai estar te ouvindo ali ao vivo, mas aí você já vai testando a desenvoltura. Então é a gente tentar pensar fora da forma como a gente está acostumado a pensar. Mesma coisa com edição de vídeo, né? Beleza, não gosto, você não tem ainda um diploma para poder dar uma aula de maneira regularizada na escola, faz videoaula. Mas como é que eu vou fazer videoaula para o ensino médio? Faz para o ensino fundamental. Mas eu não me sinto seguro, faz para criança. Pega um conteúdo e transforma aquilo, faz que nem o Feynman, tenta explicar aquilo como se fosse para uma criança. E aí você vai estar desenvolvendo essas habilidades. Né? Ou ensina para você mesmo. Pega o conteúdo lá não sei se vocês dão estatística, ou pega o conteúdo de... Sim. Pois estatística e probabilidade. Ou então pega lá o conteúdo de mecânica clássica e... Aí não, aí é outra coisa. Tenta transformar isso para uma linguagem como se vocês fossem explicar para uma criança. Faz sentido. Vai ser um exercício que vai dar dor de cabeça em vocês. E como é que você vai explicar a mecânica clássica para uma criança? Aí você vai se perguntar, bem, como é que eu posso explicar? Será que eu posso criar uma história para explicar alguns fundamentos? Sei que eu não vou conseguir explicar tudo, não vou conseguir explicar todas as equações, mas eu posso explicar algumas coisas interessantes. E aí você vai testando, vai treinando, aí vai chegar um momento que você vai estar tão apto para ensinar até para uma criança uma coisa aparentemente mais complexa, que para qualquer um do ensino fundamental, do ensino médio, você vai conseguir explicar. Porque você já passou vários períodos exercitando aquilo. Assim como o jogador treina para jogar, vocês têm que treinar para poder dar uma aula, e não apenas a aula na escola, aula em qualquer lugar. Palestras, eventualmente vocês podem apresentar, seminários que eventualmente vocês podem apresentar, não apenas na graduação, mas vocês serem convidados em escolas, em outros ambientes para poder falar sobre a importância de alguma coisa da física. Então, é aproveitar cada oportunidade, mesmo na graduação. Eu tentei fazer isso, professor, ensinar alguns amigos meus do ensino médio, mas aí já queriam que eu fizesse a prova para eles, aí eu parei com essa ideia. É por isso que eu falo, evita, já que no ensino médio eles vão querer realmente que tu faça questão e tudo mais, mas tu queres mais utilizar para teste, para te exercitar e para que a pessoa entenda, não é para que a pessoa consiga fazer uma questão e depois nem ligue se vai se interessar pelo assunto ou não. Tu pode preparar aula para gente que não estuda física, ou seja, ensino médio para baixo, ensino fundamental. As pessoas não estudam física numa prova para poder passar. Então, as pessoas que querem estudar física contigo, algum fenômeno da física contigo, eles não vão estar ali para poder passar de ano. Eles vão estar ali porque acham interessante aprender uma coisa nova em relação ao que tu está explicando. E você também, como essas metodologias estão mostrando, você não precisa partir da física. Você pode partir de uma abordagem temática, de um tema. Você pode partir de um aspecto tecnológico, por exemplo, no CTS, ou de um aspecto social, e aí daí emergir a física. Você pode falar de curiosidades, você pode falar, como a gente viu lá nos 3 momentos pedagógicos, né, do café, e através do café você destrinchar um pouco de física, e aí vai tornar interessante, mesmo para aquelas pessoas que não têm não estudam física. Se você falar de história de ciência, todo mundo gosta de história de ciência, até quem odeia a ciência, no caso, ciência no ensino médio, as disciplinas científicas, que acha muito difícil porque reprovou, gosta da parte de história. Então, por que não trabalhar também um pouco da história da física
para esses alunos mais novos, né? Para que quando eles chegarem lá no ensino médio, eles já tenham uma base maior e, paralelamente, você já tenha exercícios, né? Atividades de exercícios na sua prática aí. Tá bom? E é Pois isso. é, bem legal isso. É que nem, tipo, aquela segunda lei de Newton, né? Lei da como se fala? Que é a fórmula matemática, Sobre a força resultante, né? Força igual a massa vezes aceleração. É uma coisa bem legal. Aí, tipo, tinha um professor me explicando, eu até gosto disso. Aí, do nada, apareceu uma derivada, uma integral. Eu disse, da onde é que surgiu isso? Como você falou, todo mundo gosta da história da ciência, mas quando entra na parte já dos cálculos, mas aí a galera é bem atrás. Isso, e da mesma forma como você faz isso com a física, estimular outros professores da matemática a fazer o mesmo, para quando ele chegar no momento em que for trabalhar um cálculo mais avançado, ele já tem uma base matemática e não fique com esse medo. Entendeu? Então, se cada um trabalhar dentro daquilo que consegue no momento, a gente consegue propor mudanças lá na frente. Então, se o aluno, desde do ensino básico, tivesse uma boa base matemática, um bom desenvolvimento, um bom processo didático naquele processo ali, desde criança, ele ia conseguir entrar numa derivada sem dificuldades. Mas é claro que todos nós, a gente passou por dificuldade nesse processo aí. Então, é natural que a gente vá ter algumas dificuldades, mas a proposta é nós, da física, tentarmos propor algo diferente para que esses mais novos aí, quando tiverem no ensino médio, eles consigam compreender minimamente, não ter tanta dificuldade assim quanto nós tivemos, por exemplo. Né? Tipo, hoje eu entendo que não é estudar para passar de semestre. Hoje eu entendo que é estudar para ter autoconhecimento do assunto. Uhum. Mas aprendi isso muito tarde, né? Eu entrei muito defasado na faculdade, agora eu tô correndo atrás dos preju, né? Sim, sim. Agora que eu tô correndo atrás da base de matemática, tudo isso. Mas é isso. Gente, eu quero agradecer aí pela presença de todos. Assim a gente termina mais essas duas metodologias aí, CTS, que na verdade é a abordagem, né? CTS, para o ensino de ciências, e STEAM. Na próxima aula eu vou discutir com vocês projetos, tá? Eu só peço que vocês, aquela atividade que ficaram de fazer, do experimento, do resumo e da parte histórica, dentro daquele conteúdo que vocês vão trabalhar no experimento, vocês tragam na próxima aula, beleza? Amanhã não vai ter aula, no caso, né? Pra gente ficar trabalhando nesse projeto. Amanhã é sexta. Amanhã é práticas pedagógicas. Só que na aula de práticas pedagógicas, vocês vão focar não vai ter uma aula normal, porque a gente já trabalhou a parte toda das ferramentas. Eu vou sugerir lá no grupo para que vocês, dentro de cada grupo, abram uma sala no Meet e vocês se reúnem para discutir como é que vocês vão estar desenvolvendo aí o projeto de prática pedagógica. Tá bom? Mas eu vou conversar lá no grupo com vocês. Beleza. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais, galera. Carla, Rubens, Gleidson também. Até mais. Boa noite. Boa noite.